Mais Inclusão. Um programa que traz histórias que visam mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão. Do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico. Saudações, amigo ouvinte, está no ar o seu programa Mais Inclusão, de Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico, procurando contar histórias que visam mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Está na vossa companhia, Sandy Horácio Matul na apresentação, Abdul Remani Ibrahim na edição. Votos de ótima escuta. Mais Inclusão conta com o apoio da produção da TV Surdo. Estimado ouvinte das rádios comunitárias, pode acompanhar esta e mais notícias nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube, onde pode nos seguir, mas para tal, escreva Mais Inclusão e faça a sua subscrição. Parabéns às mulheres moçambicanas pela celebração do dia 7 de abril. A Camo completa 30 anos este ano. Vamos acompanhar, concedido pela RM, onde o diretor Isaú fala da celebração dos 30 anos da ACAM. Há 30 anos da ACAMO. Eu gostaria de saber aqui, tendo em conta que a ACAMO é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, de solidariedade social e de âmbito nacional, e eu gostaria de saber neste momento por que é que surge a ACAMO, que hoje é um jovem de 30 anos. Muito bem. É assim, o associativismo das pessoas com deficiência visual inicia na Beira por uma razão muito óbvia. É que normalmente quem faz esses movimentos do associativismo, quem toma a iniciativa, são pessoas um pouco mais esclarecidas, portanto as pessoas que estudaram, e nós, há 30 anos atrás, só tínhamos uma escola para pessoas com deficiência visual, que era o Instituto Nacional de Deficientes Visuais, na cidade da Beira. Então foi lá que iniciou o protótipo desta associação. Na altura se chamou de ONACEMO, portanto Organização Nacional dos Cegos de Moçambique. Quando quisemos registrar, não foi aceito, porque a ideia é que existia a ADEMO, que tinha sido fundada em 1989, e, portanto, não fazia sentido que houvesse outra associação de pessoas com deficiência. Entretanto, depois saiu a lei do associativismo e a prática do dia a dia de funcionamento da ADEMO mostrou que as matérias ligadas às pessoas cegas exigiam outra dinâmica, exigiam outro tratamento que na altura não se encontrava na ADEMO. Daí que iniciamos um processo. Eu acabava de voltar em 90 de Portugal, sim, e em 91 fui nomeado diretor do Instituto Nacional de Deficientes Visuais. Então, mais ou menos em 93, contactei o malogrado Dr. Raul Onuana, com quem iniciei os primeiros passos para criar a associação. Eu escrevi o projeto, ele ficou a trabalhar nos estatutos, e depois juntamos os nossos esforços e registramos a associação, procuramos financiamento. O primeiro financiamento foi da NADP, Norwegian Association for the Blind and Partial Sighted, e
com essa organização conseguimos criar núcleos provinciais, que depois criaram também núcleos distritais, e hoje a associação está representada em todo o país. Esta só conseguimos, portanto, criamos em 94, mas só conseguimos registar em 95, portanto, a 10 de março de 1995. E pronto, nessa altura eu fui presidente, o primeiro presidente eleito. Depois fui reeleito e daí eu tive a iniciativa de pôr à disposição o meu lugar, porque não queria ser eleito pela terceira vez, e daí continuaram as sucessões seguidamente. Portanto, respondendo diretamente à sua pergunta, nós tivemos que criar a associação porque havia necessidades específicas para os cegos que não encontravam resposta na ADEMO, como aquisição de máquinas Perkins em quantidade, aquisição de pautas, punções e vários outros tratamentos que se deviam dar para a emancipação da pessoa cega, portanto, a defesa e promoção dos seus direitos específicos. Quais são os pontos que vale a pena se orgulhar em como membros da ACAM da existência desta organização no país? Olha, eu penso que temos muitas razões para nos orgulharmos. Estamos a falar de ganhos. Sim. Estamos a falar de ganhos. Hoje em dia não é tão estranho ver uma pessoa com deficiência a estudar. Quase em todas as escolas superiores temos pessoas com deficiência visual a estudar, o que nessa altura não tínhamos. Hoje também vemos muitas pessoas com deficiência visual a trabalhar. Se a memória não falha, mesmo aqui na Rádio Moçambique, tiveram ou têm um funcionário, acho que já deve ter reformado, que era telefonista, que tinha deficiência visual. Hoje em dia também podemos ver mais artistas com deficiência visual. Nós advocamos, portanto, pela criação de condições não só de inserção das pessoas com deficiência nas escolas secundárias, como também nas universidades. Me lembro que a primeira universidade, a primeira instituição de ensino superior que aceitou pessoas com deficiência visual foi o ISRI. Muita gente não sabe. Isso em 1993. Nós integramos lá 2 estudantes, a malograda Soraya Naran e Lucas Amoda Cocorico. E Lucas Amoda Cocorico hoje é funcionário de uma organização internacional, está em Quênia. Portanto, tudo isso nos orgulha, significa que é fruto do trabalho de advocacia que nós fomos fazendo. Aliás, o lema desta nossa comemoração é precisamente a ACAM, 30 anos engajada na promoção dos direitos das pessoas com deficiência visual. Portanto, estes são fatores e factos que nos orgulham. Como é que está a ACAM hoje? A ACAM está a caminhar bem. É verdade que sempre aquelas dificuldades financeiras, desafios, que muitos desafios, mas posso dizer neste momento que temos desenvolvido várias atividades. Temos, por exemplo, um dos principais projetos que nós temos é o TOF, através do qual desenvolvemos 3 linhas de ações. TOF significa o quê? Esse nome é meu português. Ok. Portanto, porque eles são financiados, é um projeto que vem com apoio da Noruega. Portanto, aqui fizemos ações na área de educação inclusiva, fizemos ações para promoção e advocacia pelos direitos humanos, não é? E também fizemos ações no âmbito do empoderamento econômico das pessoas com deficiência. Penso que essas 3 áreas foram muito importantes para a melhoria das condições de trabalho e não só das pessoas com deficiência.
Devo referir que no âmbito deste projeto, portanto, o projeto chama-se Juntos pela Inclusão. Desenvolvemos atividades em 5 províncias, portanto, Maputo, Gaza, Manica, Sofala e Nampula. Quais são os principais resultados que nós tivemos? Vimos reforçada a abordagem inclusiva das pessoas com deficiência através da ratificação de protocolos internacionais. Lembra-se do Tratado de Marrakech, que se falou bastante, até o meu colega Sérgio Miguel da Conceição veio aqui falar disso, na altura era o presidente. E também participamos de um esforço conjunto das organizações das pessoas com deficiência para a aprovação da Lei de Promoção e Proteção dos Direitos das Pessoas com Deficiência em abril do ano passado. Também temos como o resultado treinadas em habilidades, portanto, foram treinadas em habilidades e advocacia 865 pessoas com deficiência, o que lhes permitiu maior participação nos processos de decisão. Ainda vimos melhorada a abordagem inclusiva em 22 escolas em todo o país e foram matriculadas de 2022 para cá mais de 2.200 crianças com deficiência visual. Portanto, isso significa que o acesso à escola para estas crianças aumentou. Também foram formadas, no âmbito do empoderamento econômico, 1.916 pessoas com deficiência visual em gestão empresarial e direitos trabalhistas. Isto possibilitou a inclusão de boa parte dessas pessoas em grupos de poupança e a outra parte teve, portanto, iniciativas de criar seus próprios negócios. Portanto, achamos que com a inclusão das pessoas com deficiência visual aumentada nas escolas, com a formação incrementada, com o projeto de empoderamento econômico que formou e criou a participação das pessoas em grupos de poupança, criação de negócios próprios, teremos dado a nossa contribuição para a melhoria de vida desta camada social que faz parte de toda uma sociedade moçambicana. São projetos interessantes. E o que é que a CAM pretende ser nos próximos anos? Muito bem. O que é que a CAM pretende ser nos próximos anos? A CAM pretende ser uma associação que cada vez mais responde às necessidades dos seus membros, né? Para isso, a CAM tem que se preparar para enfrentar os desafios que tem pela frente. Os desafios não são poucos. Não são poucos. Como sabe, a situação económica do país, económica e social do país e do mundo. E do mundo não é boa. Portanto, a associação, como parte desta sociedade, não se vai livrar disso. Por isso, tem um conjunto de desafios pela frente. O primeiro desafio que nós temos portanto, que é aqui mais ou menos simples. O primeiro desafio que nós temos é melhorar o acesso dos direitos básicos das pessoas com deficiência em estado, portanto, de vulnerabilidade. Eu quero me referir aqui que nós temos pessoas que ainda precisam de melhorar o seu acesso à alimentação, à saúde, à habitação, à educação, a emprego e como você sabe, sem educação e sem emprego, praticamente você não está emancipado. Portanto, se puder ter educação e poder ter acesso ao emprego, você está em condições de melhor se servir e melhor servir ao país também. E para chegar ao país, começa naturalmente pela sua família.
Portanto, achamos que esse é um desafio que nós temos pela frente, mas também, como eu disse, a Acamo não está para ir além daquilo que é o mundo. Também temos o desafio de aumentar a acessibilidade ao mundo digital. Hoje em dia, tudo corre pelos meios digitais. Há WhatsApps. Nós temos que fazer tudo por tudo para que os nossos membros, e não só, toda e qualquer pessoa com deficiência visual tenha possibilidade de ter um telefone com softwares que lhe permite entrar no WhatsApp, no Facebook, etc, etc. Portanto, esta é uma aposta muito grande. Sem parcerias nós não havemos de conseguir. Portanto, começo aqui já a apelar aos diferentes parceiros para se juntarem a nós nesta luta. Como você pode ver, eu só falar, mas estou a servir-me aqui de um meio digital. Tenho um computador especializado, mas estes equipamentos são muito caros. Muito caros. Só para você fazer uma ideia, o que eu tenho aqui é um Braille Note, chama-se Braille Note. É um computadorzinho através do qual posso receber e emitir e-mails, posso navegar na internet, posso escrever em Braille e mandar uma mensagem para si ou para outro qualquer, e lá onde mando a mensagem sai a tinta. Portanto, um equipamento... Ele tem capacidade de codificar. Codificar e descodificar. Portanto, se você manda para mim um e-mail, o seu e-mail chega aqui lido em voz ou em braille, simultaneamente. E quando eu mando para si, você recebe escrito a negro. Portanto, chamamos a negro, o termo técnico, mas é escrito em tinta. Portanto, este é um desafio. O outro desafio que nós temos é, portanto, autossustentabilidade. Nós entendemos que a Acamo tem estado a lutar para combater a mendicidade. E para isso, nós temos que aumentar o acesso ao emprego das pessoas com deficiência visual. Para que isso aconteça, a própria associação tem que ter uma autossustentabilidade. Porque não podemos criar uma associação que tem como plano viver eternamente dependente das ajudas. Alguém poderá dizer, mas não, até o próprio país depende das ajudas. Não, depende das ajudas, mas nós não devemos parar de lutar porque o país está dependente. Mesmo o país, da maneira como depende hoje, não é como dependia há 30 anos atrás. Portanto, significa que, passo a passo, estamos a diminuir a nossa dependência com o exterior. Portanto, nós também queremos, na Acamo, diminuir essa dependência. E temos outro desafio que nós temos é melhorar a provisão dos meios de compensação. Portanto, bengalas, óculos, pautas, etc, etc. Mas o último, já estou a ver, estás preocupado com o tempo. O último que nós temos é incrementar o número e a qualidade de parcerias. Portanto, precisamos de ter novos parceiros para podermos caminhar neste projeto de promoção e proteção dos direitos das pessoas com deficiência, por um lado, e por outro lado, a emancipação da mulher com deficiência, jovem com deficiência, empoderamento econômico destas camadas e, acima de tudo, melhoria da vida das pessoas com deficiência. O Dr. João Menezes está a ser desafiado para ter a capacidade de síntese das respostas. Sim. No que diz respeito à inclusão, podemos dizer que graças ao trabalho que temos vindo a fazer na associação, e não só, aquilo que também o governo tem feito com a participação de outros parceiros, outras organizações de pessoas com deficiência e outras organizações gerais, o nível de inclusão está a aumentar. Reparem que em 95 nós só tínhamos uma escola de cegos na Beira. Depois foram criadas as escolas, portanto os centros regionais de Gaza, de Tete e de Nampula, e foram também abertas salas inclusivas em diversas escolas, portanto em Manica,
Quase em todas as províncias temos, portanto, escolas com salas inclusivas. Isto contribuiu certamente para o aumento da inclusão das pessoas com deficiência visual. Quando dissemos aqui só de 2022 para cá, mais de 2.200 crianças foram matriculadas, não há dúvidas que isso significa um passo para frente. Também perguntaram sobre o número de membros. Este número não é exato, porque está cada vez a aumentar, mas são mais de 2.000 membros ao nível do país, mas nós temos consciência de que as nossas estatísticas não estão muito bem melhoradas. É um desafio que nós temos que melhorar as nossas estatísticas. Doutor, estaríamos a cometer um erro se não procurássemos saber o que é que vai acontecer hoje em jeito de atividades comemorativas, mesmo para terminar. Nós estamos organizados de modo a que cada delegação organize suas comemorações. Há de haver algumas palestras e algumas atividades culturais, mas não são assim de grande vulto, porque há problemas financeiros. O que nós dissemos é que cada delegação pode ter sua iniciativa e organizar à medida das suas possibilidades. Até que ponto as manifestações violentas afetaram tanto membros da ACAM, no seu entender, como presidente honorário? Por causa das manifestações, nós tivemos muitas restrições de movimentação e você sabe que alguns de nós são pais, não é? São chefes de famílias, e um chefe de família que não pode sair de casa à procura de sustento, obviamente vê a sua família condicionada. E na nossa condição de não ver, mesmo que tenhamos coragem de ir à rua, a própria nossa família não nos deixa. Então isso afetou bastante a nossa condição de chefes de família, a nossa condição de cidadão normal. Porque não é só questão de atender a família, é também questão de participar em muitas outras atividades. Muito obrigado, Dr. Isaú Menezes, que é presidente honorário e membro fundador da ACAMO, Associação dos Cegos e Amblíopes de Moçambique. A ACAMO que completa hoje 30 anos da sua criação. Nos momentos finais do programa das rádios comunitárias, mais inclusão. Mas antes, vamos ao dicionário inclusivo. Dicionário inclusivo. Seja bem-vindo à rubrica Dicionário Inclusivo. Nesta edição, vamos aprender como tratar uma pessoa com mobilidade reduzida ou usuário de cadeira de rodas. Como chamaria uma pessoa nesta condição? Eu penso que devamos tratar como portador de deficiência, porque independentemente da forma como a pessoa possa receber essa informação, a pessoa tem alguma deficiência, né? Então eu penso que essa é a forma correta de tratarmos pessoas com essa necessidade especial. Do meu ponto de vista, eu acho que devemos tratar por cadeirante, porque com mobilidade para se locomover, então acho que o termo deficiente é um pouco pesado. Eu acredito que o correto seja portador de deficiência. Por quê? Bom, eu acho que chamar alguém de cadeirante ou deficiente são dois termos pejorativos que reduzem a pessoa, né? Eu acredito que baixam a autoestima. Agora, dizer portadora de deficiência ou a pessoa com deficiência, acredito que sejam termos corretos. A palavra certa é pessoa com deficiência. Um portador, em algum dia, pode entender deixar o que porta, como, por exemplo, o bilhete de identidade. Em relação à deficiência, uma pessoa vive com ela. Assim se trata pessoa com deficiência. Até a próxima edição.
Dicionário inclusivo. Na reta final do programa Mais Inclusão, esteve na vossa companhia Sandy Horácio Matuli na apresentação e Abdul Rahman Ibrahim na edição. Mais Inclusão, 4 anos na promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão contou com o apoio da produção da TV Surdo. Até a próxima edição. Mais Inclusão. Um programa que traz histórias que visam mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão. Do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico.